Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, sábado, dia 2 de dezembro, estamos iniciando o mês e quase finalizando a nossa semana. Então, iniciando o mês de dezembro, tempo da grande graça, é um tempo de espera, nos preparando para o advento. Amanhã é o primeiro domingo do advento e hoje estamos já finalizando aí o tempo comum, tempo de agradecer ao Senhor, de fazer memória por tudo que o Senhor realizou no meio de nós, tudo que foi feito ao longo desse ano de 2023 e já entrar nesse tempo de advento. Advento é tempo de espera, tempo de preparação para a chegada do menino Jesus no meio de nós. É tempo de preparar a nossa casa. Preparar a nossa casa física, né? Já dando ali aquela arrumada, aquela faxina, preparando para o Natal, mas também preparando a casa do nosso coração, a nossa alma, buscando os sacramentos, né, da confissão, buscando a Eucaristia diariamente, nos preparando para essa vinda do menino Jesus. E Advento também é um tempo de despojamento, de nos despojarmos de tudo aquilo que nós acumulamos e que não há espaço para que Jesus venha nascer no meio de nós. Então, nesse mês de dezembro, eu faço esse convite a você a viver um verdadeiro Advento, né? A já escolher propósitos para bem viver esse tempo da escuta da palavra de Deus. E já nos preparar, né, para o dia 25, 24 e 25, viver a grande festa do nascimento do menino Jesus na nossa alma, na nossa família. E Natal é tempo de nos confraternizarmos, tempo de nos alegrarmos uns aos outros, de darmos presente, né? Então, olha eu de novo fazendo o convite de você adquirir o nosso compêndio, a nossa Lexio Divina do ano de 2024, para que você já entre nessa graça de ser fiel diariamente, já desde o primeiro dia do ano, à palavra de Deus, a essa escuta atenta do Senhor através da liturgia da nossa igreja. Então, o tema do nosso compêndio esse ano será a Sinfonia da Oração. Então, você já vai pedir ao Senhor a graça de entrar nessa comunhão, nessa unidade, nessa escuta da voz do Senhor. A primeira leitura de hoje que a igreja nos oferece, ela é retirada do livro de Daniel. Eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito, e as visões de minha cabeça me perturbavam. Aproximei-me de uns dos que estavam ali presentes e pedi-lhes que me dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo. E ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Esses animais enormes, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Quis então saber a verdade acerca do 4º animal, que era diferente de todos os outros, extremamente terrível, com dentes de ferro e garras de bronze, que comia e triturava, e depois calcava aos pés o que restava. E também sobre os 10 chifres que estavam na sua cabeça, e outro chifre que surgiu, e diante do qual 3 dos primeiros caíram. Esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes, e cujo aspecto era mais majestoso que o dos outros chifres. Estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião, e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. E ele continuou: o 4º animal será um 4º reino sobre a terra, diferente de todos os reinos. Ele devorará a terra inteira, calcá-la-ás aos pés e as esmagará. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino, e outro se levantará depois deles. Este será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá insultos contra o Altíssimo, e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal dará audiência, e o domínio lhe será arrebatado,
destruído e reduzido a nada até o fim. E o reino e o império e as grandezas dos reinos sobre todos os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu império é um império eterno, e todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Então a gente vê a leitura de hoje é uma continuação da leitura de ontem, dessa visão que Daniel tinha, dessa imagem, né, dos animais, e cada vez ele se questionava, ele queria compreender que animais eram essa na sua visão, e novamente ele volta, né, ele reafirma que o mais importante era aquele que era o Filho do Homem, que tinha o seu reino, o seu império, que era reconhecido e que de fato era um império eterno. Então ele vai atestar mais uma vez esse império onde todos ali prestavam-lhe obediência. E isso a gente pode fazer uma leitura ao império de Jesus, né? No meio de nós, o Senhor que é rei, que reina e que impera sobre todos nós. E devemos pedir de fato essa graça de reconhecermos esse império do Senhor, não como um império de grandeza, não como uma leitura que podemos fazer de forma abstrata, mas o império do Senhor que reina em nossas vidas, reina em cada um de nós, reina no nosso coração. O salmo de hoje é do livro de Daniel. E vós, ó filhos dos homens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Tu, Israel, bendizei o Senhor, louva-o e exalta-o para sempre. Vós, sacerdotes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós, servos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós, espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós, santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Então, a continuação, né, ao longo de toda a semana, estamos vendo o livro de Daniel, tanto da primeira leitura, como no Salmo, que é o Cântico de Daniel. E a cada dia ele nos traz um pedaço desse cântico, lembrando qual o tipo de louvor que Daniel faz. Esses últimos dias ele louvava pela criação, pela obra de Deus, mas hoje ele convida os homens a bendizer o Senhor. Então, Daniel nos convida hoje, eu, você, né, cada um de nós, a glorificar ao Senhor, a exaltar o Senhor para sempre. E, sobretudo, reconhecer, né? Ele vai dizer, tu, Israel, bendizer o Senhor. Nós podemos colocar no lugar do nome Israel, nosso nome, né? Tu, João, tu, Maria, tu, Pedro, bendizei ao Senhor, porque o Senhor é esse Deus bondoso, compassivo e misericordioso. E Ele nos convida a exaltar o Senhor para sempre, a glorificá-lo e, sobretudo, a termos um coração humilde, que reconhece de fato o amor do Senhor, a sua bondade, a sua grandeza, a sua realeza no meio de nós. E é bonito porque é sempre uma confirmação, né? A cada dia que nós rezamos com os salmos, a gente percebe que de fato é isso que o Senhor nos chama a viver naquele dia. É esse louvor de gratidão, é essa ação de graças. Então não deixe de dar graças ao Senhor, de louvar e de bendizer o Senhor neste dia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Disse Jesus aos seus discípulos: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobreviverá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Então, o evangelho de hoje é uma exortação, né? É uma chamada de atenção que Jesus faz a cada um de nós. Ele vai fazer aos discípulos e primeiro ele começa dizendo, cuidado para que o vosso coração não fique pesado pela devassidão. Então, ele conhecia o coração do homem, o coração dos discípulos, que poderia rapidamente se perder, se deixar levar pela devassidão, pelas preocupações, pela embriaguez, pelas coisas do mundo. E que rapidamente nós nos abatemos diante das dificuldades. E aí Jesus já vai exortar de sermos vigilantes e atentos nesse dia, a não nos deixarmos abater
pelas circunstâncias, mas também não nos deixarmos ser levados, né, pelo pecado, sermos seduzidos por aquilo que não é a vontade de Deus. E aí no finalzinho ele faz a exortação dizendo: ficai acordados, portanto, orando em todo momento. E nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, somos convidados a estarmos diante do Senhor de joelhos, né, acordados, com a alma de prontidão, orando, intercedendo, pedindo ao Senhor a graça da proteção, mas que Ele nos dê a força de irmos até o fim no seu chamado, na missão que o Senhor convida a cada um de nós. E neste sábado, que é um dia dedicado à Virgem Maria, somos convidados a pedir a ela também a sua intercessão, que a Virgem Maria nos ajude a estarmos de pé, a intercedermos sobretudo pelo mundo que sofre, pelas situações que nós estamos vendo, não só pelos desastres naturais, mas também os desastres humanos provocados pelo coração do homem. Então, que neste dia a Virgem Maria interceda por nós e nos ajude a não nos desanimarmos, não percamos a esperança, mas ao contrário, a renovarmos a nossa fé, a nossa oração. Então, que neste sábado, junto com a Virgem Maria, eu te desejo um belo sábado e que Deus os abençoe.